meus amigos do Covil Rubro-Negro, tudo bem com vocês? Depois de 2 semanas, o Flamengo finalmente voltou a campo. Semana passada tivemos a data FIFA e o Flamengo parou pelo menos uma semaninha. Alguns jogadores foram representar suas seleções e estamos de volta aí com a final do Campeonato Carioca. Jogo de ida, o Mengão fez 3-0 em cima do Nova Iguaçu. Coloca 1,5 na taça do Carioca, decisão no domingo que vem. Antes de falar desse jogo, eu quero lembrar a você que está disponível o Clube de Membros do Covil. Por apenas R$ 2,99 por mês, você já tem aí um nível de vantagens no Clube de Membros do canal que mais cresce no YouTube. Pelo custo de um cafezinho por mês, você já ajuda demais o trabalho do Covil e ainda tem acesso a lives exclusivas. Clique já no Seja Membro e faça parte dessa família. Agora sim, vamos falar do jogo, né? Aqui no Maracanã, às 5 da tarde deste sábado, hoje com muito menos calor, mas e com muito menos público também, né? Mando do Nova Iguaçu pesaram a mão no preço dos ingressos, R$ 140 para Norte. Realmente não é todo mundo que tem no final do mês, ainda mais com a Semana Santa por aí. E no sábado de Aleluia, o Flamengo foi lá e malhou o Judas, né? 3-0, como eu disse, em cima do Nova Iguaçu. 2 gols do Pedro, um deles no primeiro tempo, num pênalti mandraquíssimo. Eu aqui da tribuna até achei que foi. Quando eu vi o replay, realmente o Ayrton Lucas deu uma valorizada no lance e acabou caindo na área. O árbitro foi na dele e mesmo assim o VAR não chamou para revisão e o Pedro, aos 20 minutos, já abriu o placar. Como eu disse, o Flamengo ainda teve um gol anulado no final do primeiro tempo, um impedimento assim, muito discutível. Mesmo olhando aqui as imagens no monitor do VAR, eu não fiquei 100% seguro de que o Pedro estava em posição ilegal. O fato é que o gol foi anulado no finalzinho do primeiro tempo. O Flamengo só voltaria a marcar no segundo, já com o Pedro de novo aos 7 do segundo tempo, num contra-ataque. Em outra bola que o Nova Iguaçu entregou no pé dos jogadores do Flamengo, o Pedro foi lá e botou no fundo da rede. Inclusive, Nova Iguaçu, que tem o seu artilheiro, o Carlinhos, vice-artilheiro do Campeonato Carioca, só perde para o Pedro, foi contratado pelo Flamengo, né? Vazou a informação no último sábado e o Marcos Braz, em entrevista antes do jogo começar, antes da bola rolar, ele confirmou a contratação do Carlinhos. Ele é centroavante, 27 anos, tem 1,95 m. Chega numa oportunidade, né? Já que o Flamengo perdeu o Gabigol suspenso até abril do ano que vem, ele que foi julgado nessa semana e pegou uma pena duríssima de 2 anos, que vai começar a cumprir inclusive agora em abril, mas a pena é referente ao ano passado. Então na prática ele vai acabar cumprindo 1 ano, ainda assim uma pena muito dura por suspeita de fraude no exame antidoping. O fato é que o Gabigol fez o exame, tanto o de urina quanto o de sangue naquela época deram negativo, mas por ser um jogador midiático, um jogador de muita presença, um ídolo do Flamengo, acabou meio que sendo pego para Cristo, com o perdão do trocadilho na Semana Santa, e o Gabigol acabou sendo punido aí com 2 anos de suspensão. O clube vai tentar reverter essa punição lá na Corte Arbitral do Esporte e enquanto esse processo é julgado, é um processo lento, o torcedor vai se lembrar do que aconteceu com o Paulo Guerreiro 5, 6 anos atrás. É um processo muito lento, mas naquela ocasião houve o uso, né, de substância ilícita. Aqui não, deu negativo em todos os exames e o Gabigol está sendo assessorado pelo clube para tentar pelo menos um efeito suspensivo que permita que ele continue jogando até que o caso seja julgado definitivamente lá na Suíça. E aí o Carlinhos chega como uma oportunidade, né? O vice-artilheiro do Campeonato Carioca, 8 gols. O Tite conhece o trabalho dele, já trabalhou com ele enquanto ele era jogador da base do Corinthians, então a equipe aproveitou essa oportunidade. Ele era pretendido por outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e chega aí no contrato de 3 anos. Boa sorte para o Carlinhos quando vestir as nossas cores. Vai se despedir do Nova Iguaçu na semana que vem. Como eu disse, na data FIFA o Flamengo parou e os seus jogadores foram servir as suas seleções. Destaque para os uruguaios, né? O Arrascaeta e De La Cruz jogaram muito bem pela Celeste uruguaia, mesmo na derrota contra a Costa do Marfim foram muito elogiados, e o Fabrício Bruno não preciso nem falar, vestiu pela primeira vez a camisa da seleção brasileira e botou o Jude Bellingham, simplesmente a sensação do Real Madrid, no bolso. Não permitiu que o inglês marcasse um golzinho sequer, e mesmo na atuação controversa da seleção brasileira no amistoso contra a Espanha, né, que empatamos em 3-3, Fabrício Bruno teve um papel central e o Ayrton Lucas ficou só no banco. Esse aí não entrou um minutinho sequer. Foi bem insinuado
extenuante no jogo de hoje. O Ayrton Lucas buscou algumas jogadas interessantes, como eu disse, cavou o pênalti que abriu o placar, e no segundo tempo, o Flamengo que já estava com 2-0 no placar, ainda teve ali por volta dos 30, o Ronald, zagueiro do Nova Iguaçu, botou para dentro numa disputa em outro contra-ataque, outra bola perdida no próprio campo de defesa, ele se enrolou e botou no fundo da rede 3-0, não tem vantagem no empate na semana que vem, então... se o Flamengo perder por 1 ou 2 gols de diferença, esse time que não leva gol desde lá na Taça Guanabara contra o próprio Nova Iguaçu, se perder por 1 ou por 2 gols de diferença, levanta a taça no domingo que vem sem maiores problemas. Se perder por 3, não importa o placar, 4-1, 3-0, 5-2, decisão por pênaltis, ou seja, só se uma hecatombe acontecer é que o Flamengo perde esse título carioca, seja nos pênaltis ou no próprio tempo normal, que aí teria que ser uma goleada de 4 gols para cima. Bom, agora eu vou falar sobre a Libertadores, né? O último vídeo foi antes do sorteio da Libertadores, que não foi muito generoso com a gente, não. Vamos pegar aí no grupo Milionários, grupo E da Libertadores, Milionários da Colômbia, o Bolívar da Bolívia e o Palestino do Chile. Esses dois primeiros têm altitude, o Flamengo inclusive estreia na altitude de Bogotá, 2.600 metros mais ou menos, não é muito para quem já foi à altitude, diz que é tranquilo até 2.750. Mas o jogo com o Bolívar na terceira rodada, meus amigos, é daqueles de levar balão de oxigênio, o que será lá em La Paz, 3.640 metros, não será nada fácil. Ou seja, a gente vai ter que vencer os 3 jogos aqui no Maracanã com muita autoridade para não passar sufoco nesse grupo. A estreia, como eu disse, é lá no El Campín, em Bogotá, na próxima terça-feira, 7 horas da noite, vai passar na ESPN, no Star Plus, jogo que o Flamengo poderia poupar até alguns titulares no jogo de hoje, entrou com a sua força máxima disponível, então terça-feira nos vemos aí para estreia na Libertadores, o Flamengo tentando ser o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. Vamos juntos pela glória eterna. Um grande abraço a todos, estaremos de volta no meio de semana. Tchau, tchau, galera!